Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos ao Anitunes. E hoje a gente vai falar de desenho. O mundo das animações tem obras, assim, que são maravilhosas. Só que, assim, algumas pessoas esquecem que o público-alvo de algumas animações é o público infantil e botam umas coisas, assim, que não deviam estar ali. O que faz alguns desenhos serem proibidos em algumas partes. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Desenhos que foram proibidos ou tiveram episódios banidos em várias partes do mundo pelos variados motivos. Alguns muito plausíveis e outros não tão plausíveis assim. E eu já adianto assim que é cada coisa que vocês vão se surpreender. Vamos ao vídeo. E agora vamos a começar com um clássico que é Bob Esponja Calça Quadrada, que não teve só um, mas dois episódios proibidos. O primeiro é um episódio da terceira temporada que se chama Midlife Crisis. E assim, nesse episódio, o Bob Esponja e o seu siriguejo estão tendo assim uma vida, sabe? Uma noite de solteiros, sabe? Uma noite muito louca, trilouca. E aí, nessa noite trilouca, em que eles fazem altas algazarras, eles têm assim a brilhante, a maravilhosa ideia de invadir a casa de uma mulher, uma estranha, uma desconhecida, e fazer o quê? Roubar a roupa íntima dela. Sabe, assim, só por isso. O episódio foi considerado com temas inadequados em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos, e então, desde 2018 ele parou de ser exibido, sabe? Parou, simplesmente não mostra mais episódios por esse motivo doido, por essa invasão de privacidade, e eu acho que um pouquinho de assédio. O segundo episódio é um episódio da 12ª temporada, 12ª temporada, gente, esse desenho dura. Esse desenho dura, eu acho que ele e os Simpsons fazem competição. O episódio se chama Quarantine Crab, que é assim, se liga no roteiro. Um inspetor de saúde chega no Siri Cascudo dizendo que alguns funcionários têm uma certa doença, cuja qual ele não sabe a origem nem a cura, e então faz com que todos no restaurante do Siri Cascudo fiquem de quarentena até saberem o que está acontecendo com esse povo. Esse episódio foi tirado do ar, assim, por motivos óbvios. Ele claramente se assemelha muito à situação que nós vivemos em relação à pandemia, que foi um período horrível. Então eles acharam que não seria uma boa ideia passar esse episódio que fala de um tema assim muito próximo ao que foi vivido na vida real, ia dar gatilho em muita gente. Eu achei essa decisão certíssima. E agora vamos ao próximo desenho da lista, Ursinho Pooh. Depois de ter ouvido os motivos dos episódios de Bob Esponja terem sido proibidos, e agora nesse momento você deve estar fazendo a mesma pergunta que eu fiz quando fui fazer o roteiro desse vídeo. Por que diabos Ursinho Pooh, um desenho que fez parte da infância de muita gente, fez parte da minha infância, que era maravilhoso, que era muito comfort, está fazendo uma lista de desenhos proibidos? Pois é, o motivo é uma coisa muito idiota. Foi assim, é que em 2017 tinham umas blogueiras comparando a imagem do Ursinho Pooh com o presidente da China, Xi Jinping, dizendo que eles eram muito parecidos. Eu não sei aonde, não tem nada a ver. Eu fui ver fotos do presidente assim, não tem nada a ver com o Ursinho Pooh, mas o povo na China dizia que ele era parecido. E a coisa tomou uma proporção que chegou até um ponto que teve uma vez que ele foi tirar a cabeça da limusine pra fazer uma aparição pública e do lado apareceu uma cabeça do Ursinho Pooh. Então o presidente não gostou da brincadeira, se sentiu ofendidíssimo e o desenho foi proibido na China. Os filmes do Ursinho Pooh são proibidos na China. Eu não sei se ainda são até hoje, mas assim, gente, o homem não sabe brincar. Não vou julgar, porque uns anos atrás, talvez, se eu tivesse esse poder, eu faria a mesma coisa. Parando pra pensar, uns anos atrás, todo mundo me comparava com o Harry Potter de novo. Outra situação que não há nenhuma semelhança. Então eu consigo entender esse sentimento. Um pouquinho, sabe? Um pouquinho. Eu era criança. E o próximo desenho dessa lista se chama Teenage Two Adventures. Esse desenho é mais uma das várias releituras que existem sobre os personagens do universo do Looney Tunes, só que dessa vez eles estão inseridos num ambiente escolar. Esse desenho teve um episódio que foi banido da plataforma de televisão, que se chama Elephant in Use It. Não sei se eu falei certo, meu inglês não é tão bom. Mas enfim, esse episódio tem 3 segmentos. E um desses segmentos se chama literalmente uma cerveja. E assim, lembra que eu disse que os protagonistas do universo dos Looney Tunes estão inseridos num ambiente escolar? Então, né? Veja e mais adolescentes, vocês já devem ter imaginado onde isso vai dar, né? Mas calma que piora. A aventura em si é que o Pernalonga, o Gaguinho e o Patolino, eles encontram uma cerveja. Só que eles não sabiam que era uma cerveja. Aí eles resolvem beber. Aí o que aconteceu? Obviamente eles ficaram bêbados. Piora. Eles resolveram andar assim pela cidade e viver altas aventuras bêbados. Aventuras desde roubar um carro, a cair de um penhasco e literalmente morrer. Tipo, morrer mesmo. Apareceu a representação deles com os anjinhos
indo pro céu. E é por isso que, por motivos óbvios, esse episódio não passou mais na TV. Só que o segmento ainda estava disponível em alguns DVDs. O próximo desenho dessa lista é um anime chamado Xing-Chan, que segue as aventuras do Xing, um garoto de 5 anos na vida de uma criança de 5 anos. Assim, esse foi um anime muito popular que foi exibido em mais de 30 países. Ele contava, assim, com um tipo de humor que é, como é que eu posso dizer? É um humor adulto. Tinha várias cenas do Xing, tipo, mostrando a bunda, brincando com as partes íntimas dele, tipo, desenhando um elefante. Sabe esse nível de piada? Pois é. É quando eu falo humor adulto, eu quero dizer esse tipo de coisa. Em alguns países, em especial na Índia, essas piadas de humor adulto, as pessoas acharam um pouquinho demais. Então, quando o desenho chegou na Índia, teve várias censuras e o Conselho de Educação teve que dar uma editada, assim, em algumas falas pra que não parecesse tão conotativo. Assim, eu particularmente, eu acho que isso só aconteceu porque quem entendiam as piadas eram os adultos. Porque assim, eu vi algumas cenas desse anime e eu particularmente acho que o Xing fazia aquelas brincadeiras assim na maior das inocências. Tipo, ele tem 5 anos. Eu não via malícia nessas coisas que ele fazia. Ele achava engraçado. Provavelmente muitas crianças com menos de 5 anos também achavam, porque quando você tem menos de 5 anos você não sabe nem diferença de gênero. Quanto mais enxergar subtextos em piadinhas como aquela. Então, na minha opinião, foi mais uma divergência de adultos verem esse tipo de piada em desenho do que, tipo, ser uma coisa gravíssima pra crianças, realmente. Pelo menos é o que eu acho. Até agora, todos os casos que eu falei, os motivos para serem proibidos os desenhos dos episódios, assim, eram minimamente plausíveis. Só que agora eu vou falar de um caso que, assim, não tem nenhuma plausibilidade. É puro preconceito, que é Steven Universo. A gente já sabe, né? Steven Universo dispensa apresentações, um dos melhores desenhos atuais do Cartoon Network, que teve polêmicas em outros lugares, em outros países, por conta da representatividade LGBTQIA+. Inclusive, ele foi proibido no Quênia por justamente promover relações homossexuais. Eu acho muito engraçado que, assim, tem muito marmanjo hoje em dia reclamando dos desenhos de hoje em dia com representatividade, dizendo ai, que na minha época não sei o que não tinha isso, ai, que absurdo, não sei o que, não sei o que lá, os desenhos de hoje em dia estão muito estranhos. Sendo que, assim, que quando eu fui pesquisar pra fazer esse do roteiro, muitos dos desenhos que se encaixavam nessa lista eram desenhos, assim, dos anos 90, da época desse povo. Eu peguei poucos aqui pra dar uma variada, mas, assim, os desenhos que tinham mais coisa errada eram os daquela época, segundo a minha visão. Então, desenhos de hoje em dia tão ótimos, são maravilhosos. Tinha muitas outras coisas que poderiam fazer algum episódio de Steven Universo ser proibido. Tipo, tem até algumas censuras. Tipo, o episódio do Fribble, ele é um episódio, assim, meio assustador. Então, ele foi censurado em alguns momentos. Tipo, aqui no Brasil, ele também teve algumas censuras, só que, assim, são censuras válidas. Não foi porque simplesmente tinha representatividade. Ai, vou parar de falar desse assunto porque me estressa. Queria fazer uma menção honrosa a Pokémon, porque, assim, é um dos animes que tem mais censuras de todos os animes. Foi eleito essa franquia com muitas censuras, tem várias, principalmente na parte clássica. Ó, tem episódios inteiros que foram censurados, tipo o episódio do Porygon, ou o episódio em que o Ash captura aqueles Miltauros que ninguém entendeu nada quando eles apareceram, mas esse episódio foi censurado por ter porte de armas. Também teve um caso recente em Título que houve censuras naquele arco em que a equipe Plasma domina a Cidade Luminosa. Eu acho que eu errei o nome da equipe, mas eu não lembro. Enfim, é uma das franquias de anime mais polêmicas, e eu falo isso com tristeza, porque eu amo Pokémon. E também outra menção honrosa ao caso recente de The Owl House. Teve sua 4ª temporada cancelada pela Disney por não se encaixar com a empresa. Assim, eu vou deixar em aberto por que não se encaixa com a empresa. Pode ser porque tem algumas cenas de um pouquinho de gore, ou pode ser porque é o primeiro desenho da Disney com uma protagonista bissexual assumida, que até tem beijo em tela. Deixar assim off, sabe? Vamos deixar em aberto os motivos pro pensamento de vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos ainda. E curtam o vídeo e compartilhem com as pessoas caso vocês achem esse um tema interessante, vai me ajudar muito. E eu vejo vocês na próxima. Bye!